Deus. Amém? Aleluias. Irmãos, como eu disse, né, que eu iria continuar a pregação de Gideão. Amém? Então, Juízes, capítulo 7. Amém? Enquanto vocês acham, vamos fazer uma rápida oração. Senhor, meu Deus, Altíssimo Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, ó Pai, estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor, para Te grandizer e dizer, ó Pai, das Tuas maravilhas, Senhor. Pai, eu venho pedir neste momento, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça, o revestimento do Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre nós. Que o Senhor venha abrir, ó Pai, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos receber esta palavra, Senhor, da maneira que o Senhor queira nos trazer, Senhor, a cada um de nós. É o que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus. Que eu venha diminuir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha se apoderar de mim e venha ser feita a Tua vontade. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, então, capítulo 7 diz assim: então Jeroboão, abre aspas, que é Gideão, fecha aspas, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, aprego-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltando do povo, 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer as águas, e ali todos provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irás contigo, esse não irá. Amém? Pode se sentar. Irmãos, para nós entendermos bem essa passagem, nós temos que vivenciar o capítulo 6, que Deus fez uma promessa, Deus chamou Gideão. Por que Deus chamou Gideão? Porque Deus viu em Gideão fé, esperança, perseverança, amor, e ele teve atitude. E Deus foi ter com ele. E Deus mostrou para ele que ele era Deus com ele e que ele ia tirar o povo de Israel da escravidão, da mão daqueles medianitas e todo aquele povo que vinha assolando a nação de Israel. E por que a nação de Israel estava sendo assolada? Pelos pecados. Por que muitas vezes nós sofremos, as coisas acontecem nas nossas vidas e nós não entendemos? Por causa do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos tira da presença de Deus. Mas, aqui no versículo 34 do capítulo 6, diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezeritas se ajuntaram após dele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, de que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. Então ele mandou chamar. E ele chamou, ele tocou a buzina, ele fez o que Deus mandou. E o povo veio até ele. E aí o povo compreendeu que ele era o quê? Ele ia ser o comandante, ele ia ser o general ali de guerra, ele ia comandar uma grande batalha. E Deus ia dar sobre as mãos dele
a honra novamente para Israel. Mas aos olhos deles, isso era impossível. Aos olhos humanos era impossível, porque aquele grande exército que se levantou era muito grande. Era um exército monstruoso. Então, aos olhos humanos, aquilo era impossível. E aí Gideão foi, e Deus mandou apregoar ainda, no capítulo 7 agora, no versículo 3, agora pois prega aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, volte pelo caminho da montanha, volte pelas suas casas, porque eu não quero medroso. Ele tinha um grande exército para enfrentar, e ele tinha 32 mil homens, viu? 22 foram embora. Acho que ele falou, Senhor, ficou 10 mil. E ainda Deus vai e fala o quê? Ficaram, 10 mil ficaram. E diz o Senhor a Gideão, ainda muito povo, é muito homem. Mas eu quero que para você começar a compreender, vamos pegar no capítulo 8, o versículo 10. Vocês têm noção quantos homens tinha naquele exército que eles iam enfrentar? Vamos fazer a conta junto? Então Jeroboão, estavam pois Zeba e Salmune em Carcor, e os seus exércitos com ele, uns 15 mil homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens que arrancavam a espada. 120 mil homens foi o que Deus matou. Vocês sabiam disso? Não, né? Porque nunca prestaram atenção quando lê a Bíblia, porque não estuda. Se estudar vai ver, está aí, ó. A Bíblia ela mostra tudo. 120 mil homens. E quantos tinha com ele? 15 mil. 15 com 120 era um pequeno exército de 135 mil homens para 10 mil. Mas 10 mil é muito. 10 mil. Agora você imagina a situação de Gideão. Ele enxergando um grande exército que estava no vale de 135 mil homens. E ele com 10 mil. E aí Deus vem. Não, Deus tem hora que brinca com a gente, né? Se a gente não tiver revestido da autoridade, da santidade, da presença de Deus, a gente fala, Deus, você está brincando comigo, ué? Não. 135 mil homens. Eu estou com 10 mil. O senhor fala que é muito? Que eles vão falar que é por causa do braço deles? 130 para 10 mil foi a porcentagem. Se fosse 13.500 era 10%. Não tinha 10% dos homens. Mas, para o homem que crê, se você crê que Deus vai fazer na sua vida, você não precisa de nada. Você só precisa de Deus. Você só precisa do revestimento de Deus. Porque se Deus te revestir com o poder dele, com a autoridade, e você declarar e receber, você pode derrubar qualquer exército. Aos olhos humanos, agora vocês estão sabendo, era 135 mil homens. 135 mil homens. Mas para mim dá uma mexida com vocês. Eu acho que um dos maiores estádios no Brasil deve ser o Maracanã. Deve comportar umas 80 mil pessoas, se eu não me engano. Não entendo muito de futebol, estou falando, mas eu sei que é coisa de 50, 60 até 80 mil.
Para esvaziar um estádio desse vai muito tempo. Não é coisa de 20 minutos que se esvazia. Agora você imagina 135 mil homens num vale, você lá de cima vendo, e Deus fala assim para você: ei, é muita gente, 10 mil é muito. Aí você olha para Deus e fala: Deus, o senhor está de brincadeira comigo? São 135 mil homens armados, guerreiros. Eu estou com 10 mil aqui, porque os 22 mil bananas foram embora. Aí ele fala: ei, Gideão, eu não falei que eu vou te dar na tua mão? É eu que vou pelejar. Filho, é eu que vou pelejar pela tua luta. É eu que vou pelejar nessa batalha, não é os seus. Eu só preciso de quê? De homens corajosos. Porque você já é corajoso, porque você já está revestido com o meu poder. E aí Gideão foi. E Gideão passou. No versículo 5 do capítulo 7. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que beberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vós livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos medianitas abaixo do vale. Irmãos, quando a gente prega uma mensagem dessa, a gente muitas vezes vê o pregador só pregar ali o capítulo, e ele esquece de falar o tamanho que era o exército. Ele esquece de falar que muitas vezes o nosso olho enxerga coisas que nos amedronta. Muitas vezes o nosso olho carnal vê coisas que nós falamos assim: não é possível, eu não vou suportar essa luta, eu não vou suportar essa batalha, eu não vou passar por esse vale, porque os inimigos são muitos. Mas Deus fala: vai, filho, vai, porque eu vou entregar nas suas mãos. A vitória é sua, porque eu decidi abençoar novamente o meu povo. Eu decidi tirar vocês da servidão e de ser escravo na mão dos midianitas. Eles não vão mais roubar o seu trigo, eles não vão mais roubar os seus afazeres, eles não vão mais roubar a sua provisão. Deus está falando para você hoje que Satanás não tem poder de te roubar. Satanás não vai te roubar, somente se você crê que Deus é maior. Mas muitas vezes nós achamos que a nossa luta é maior do que o nosso Deus. Quando nós colocamos isso na frente de Deus, que a nossa luta é maior, o nosso problema é maior, Deus não tem como agir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé. Não importa o que está acontecendo. Não importa o que está acontecendo na sua vida hoje. O que importa é que Deus sempre te dá um escape. Sempre Deus dá uma porta para ser aberta. Mas muitas vezes Deus põe a porta, te dá a chave na mão, e você não quer abrir a porta. Ele colocou a porta, Ele deu a chave na sua mão, Ele já deu a vitória. Ele só está falando: marche, abre a porta e vá em paz. Mas você quer que Deus venha, Ele abre a porta, põe um tapete vermelho para você, fala: ah, filho amado, maravilhoso, vem porque você merece. Não. A sua parte é você que vai fazer.
Você está achando que Jesus vai sair lá do trono dele e vai falar, não, você é melhor do que eu, porque você merece, eu preciso, não, eu vou abrir a porta para você. Eu vou me materializar e vou abrir a porta para você passar. Não, irmão. Quando nós oramos e buscamos a presença de Deus, Deus vai nos dar as estratégias. Porque Deus dá escape. Se for preciso Ele abrir o mar, Ele vai abrir para você passar. Se for preciso você passar pelo vale da sombra da morte, você vai passar, mas nada vai te acontecer. Se você precisar passar por dentro de uma fornalha, você vai passar, mas você não vai se queimar. Porque Ele é Deus. Mas muitas vezes nós queremos o quê? Que Deus faz tudo para nós. Faz tudo de bandeja. Nós não queremos nos esforçar. Nós não queremos nos desgastarmos. Nós não queremos ter experiências com Deus pesadas e fortes. Nós achamos que Deus e Jesus, Ele é o nosso servo. E Ele não é o nosso servo. Ele é o nosso Senhor. Nós somos o servo. Mas Deus, Ele dá estratégia para todos. E Ele coloca no nosso coração. Quando nós temos uma dúvida, Ele nos coloca o que devemos fazer. Aí disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas nas tuas mãos, pelo que toda e outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou nas suas mãos a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. Por que Deus mandou ele descer ao arraial? Só ele e o moço, o Purá. Porque no coração dele tinha uma dúvida. No coração dele tinha: Senhor, imagino que ele falou: Senhor, mas são muitos homens. São 135 mil homens. Imagina uma cidade igual Jaú, quase. Seria a população quase de Jaú. Jaú tem 170, se eu não me engano, 160. Imagina essa população de homens armados. Por isso que diz que eram como gafanhotos, os seus camelos eram como gafanhotos, de tantos que tinham. E aí Deus dá 300 para ele e fala: é eu que vou pelejar. Mas se ainda tu temes, se ainda tu tens alguma dúvida que eu vou fazer, desce ao arraial, que eu vou te dar uma palhinha do que vai acontecer, e você vai ouvir da boca do seu inimigo. E os medianitas, e os amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos. Em multidão eram inumeráveis, e os seus camelos, está certo, como areia que havia na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, e eis que estava um homem ao seu companheiro, um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro, e disse: não é isto outra
coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todos esses arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Aí ele entendeu que Deus tinha falado um pão de cevada. Quem é o pão de cevada? É o próprio Jesus, com seus arcanjos. Ele não ia ter que pelejar, ele ia ter somente que obedecer. Mas muitas vezes a gente não quer obedecer, porque a gente acha que aquilo que Deus quer fazer é coisas que para nós acaba se sendo insignificante. Como pode isso? Como pode? 300 homens derrubaram um exército de 135 mil. A dúvida que Gideão tinha, Deus deu um sonho para o guarda, para o sentinela. E o sentinela falou com o seu companheiro tudo que ele viu no sonho. E Gideão foi lá e ouviu. E quando Gideão ouviu aquilo, ele falou: o Senhor vai nos entregar nesta noite, Ele vai nos dar a vitória. Porque Deus, o que Ele promete fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer. Se Deus prometeu que Ele vai te dar a vitória, creia. Não queira contestar com Deus a maneira que vai chegar a sua vitória. A sua vitória vai vir diretamente do trono de Deus, porque foi Ele que prometeu. Não é o pastor Paulo, não é a igreja. Quem prometeu foi Deus. E se Deus prometeu que você é mais do que vencedor, você vai receber a vitória. Não importa a circunstância, não importa o tamanho da luta, o que importa é que Deus prometeu. E ali Gideão foi, e ele adorou ao Senhor. E aí Gideão pegou os 300 homens, com suas buzinas, com os cântaros, né, que aqui diz, né? Então repartiu os 300 homens, no versículo 10. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um na sua mão buzinas e cântaros vazios, com tocha neles acesas. Irmãos, Deus, Ele preparou tudo. Quando Ele separou esses 300 homens, Ele tirou do meio de 32 mil. E por que foi só 300? Porque somente os 300 estavam e tinham a confiança em Deus. Não adianta ter uma grande multidão para uma grande peleja, se aquela multidão não está na mesma visão, no mesmo entendimento, na mesma obediência. Porque muitos daqueles que ficaram, mesmo dos 10 mil, quando chegasse na hora da batalha, eles iam olhar aquela imensidão daquele exército. Um ia amedrontar o outro e falar: viu, nós vamos morrer, nós vamos descer contra esse grande exército, eles vão nos esmagar. E muitas vezes Deus nos dá estratégia e nós falamos: não, essa estratégia de Deus não vai dar certo, eu vou me envergonhar, eu vou passar por bobo. E muitas vezes nós não fazemos o que Deus manda, porque nós ouvimos a voz das pessoas. Presta bem atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Quando Deus te der uma estratégia, por mais absurda que ela pareça aos seus olhos, cumpra o que Deus mandar, porque Ele vai te dar vitória. Deus, Ele não faz aquele movimento monstruoso
para te dar vitória. Porque Deus opera quando Ele está em silêncio. E Ele vai te trazer a vitória em silêncio. E ali Deus preparou esses 300. Porque se Ele prepara os 10 mil, aqueles 10 mil ia desanimar. Sabe quando você conta o seu problema para um irmão, para um amigo? Você chega no seu irmão e você fala, viu? Passando por isso, viu? Não sei o que vai acontecer de mim. Minha situação é essa, o que vai acontecer comigo? O amigo vai olhar para você e falar, meu irmão, é verdade. Meu amigo, é verdade. Você está enrolado mesmo. Seu problema não tem jeito não. Se for financeiro, ele vai falar, vende sua casa, vende tudo que você tem e tenta começar de novo. Se for outro problema, não tem jeito não. Se rende. Mas quando Deus fala para você, eu vou te dar a vitória, você tem que buscar qual é a estratégia que Deus vai te dar. Por isso que você não pode compartilhar as suas lutas, os seus problemas, com quem não tem uma fé igual a sua. Tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, você não consegue agradar a Deus. E Deus separou 300 homens que tinham fé, que acreditava que Gideão ia fazer algo, e Deus ia ajudar ele, Deus ia fazer por ele. Você tem fé que Deus vai mudar o seu cativeiro? Você crê que Deus pode mudar o seu cativeiro? Ele pode mudar o seu cativeiro, Ele muda o seu cativeiro, mas você tem fé para isso? Porque muitas vezes nós não temos fé. Muitas vezes nos falta fé. Muitas vezes nos falta um irmão que tem fé chegar em nós e falar, não, esse seu problema, ele tem solução. E se Deus prometeu que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai te dar a vitória. Porque nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que Ele é dono de tudo. Nós servimos um Deus que Ele nos colocou aqui na terra para adorar Ele. E ensinar os seus filhos, os seus irmãos a adorar também. Mas muitas vezes nos falta o ânimo para adorarmos a Deus. Muitas vezes nós estamos abatidos, estamos cansados, estamos doentes, e nós falamos assim, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não quero ir para a igreja, eu não estou legal. Se você ficar em casa, você vai ficar legal? A Bíblia diz que nós temos que nos juntarmos. Nós temos que ser como uma brasa viva. Eu não estou bem, eu estou doente. Não doente a ponto de estar de cama, mas eu estou doente. Eu estou com uma febre, não estou legal. Eu vou para a igreja hoje. E a hora que acabar o culto, eu vou pôr a minha fé em ação. Eu vou fazer como a Bíblia diz: chama o presbítero, chama os anciões e unge-me e eu serei curado. Mas muitas vezes a gente prefere ficar em casa. Por quê? Não temos fé suficiente para recebermos a cura. Eu estou cansado. Irmãos, eu já vim pregar arrastado, de canseira, mas cheio da presença de Deus. E quando eu subo aqui, eu não sinto mais canseira. Você quer ver uma coisa? Para vocês entenderem o que é a unção de Deus. Quando nós estamos aí, na cadeira, se eu pôr vocês de pé 15 minutos, vocês vão se incomodar.
Vocês vão se incomodar. Poxa, o pastor não manda a gente sentar. Estou cansado. Aí eu chamo você para vir aqui louvar 3 louvor. E tem um mover do Espírito Santo. Todo mundo fica em pé e ninguém sente a canseira. Por quê? Eu estou me ligando no trono. Eu estou me chegando mais próximo de Deus. Então eu tenho que sentir essa mesma conexão, mesmo aí na cadeira. O culto de quinta-feira passado, eu fiquei em pé o culto todo. Eu não senti canseira. Eu não olhei para trás para ver se a Thaís ficou em pé também ou não. Você está entendendo? Mas ela está grávida, barrigão, né? Pesado, inchada, coitada, né? Mas ela adorou a Deus. Ela podia falar, não, eu vou ficar em casa, estou cansada e tal, estou grávida. Está aqui, ó. Por quê? A fé. A fé, ela é o nosso combustível. O que eu quero falar para vocês? É ter fé, como Gideão teve. Gideão, ele teve uma fé, irmãos, uma fé muito grande. Será que eu e você, nós teríamos uma fé igual essa? Meu, é muito difícil. Vamos falar como homem, como mulher aqui. A gente olhar para um grande exército, um exército de 135 mil homens, e o Senhor falar para mim que Ele vai me dar nas minhas mãos com 300, e Ele garantir que eu não vou pelejar, eu só vou ter que seguir a instrução dEle, porque Ele o fará o resto. E ali Gideão foi, e Gideão cumpriu, e falou para os seus homens, viu? Tudo que eu fizer, vocês fazem também. E quando ele chegou, diz que foi depois da primeira vigília, o horário depois da meia-noite, na hora do sono mais forte. Você já percebeu que entre 11h30 e meia-noite, se você deitar umas 10 e pouco, dificilmente você acorda antes da meia-noite? Porque você está num sono profundo. E Deus deixou para pegar aquele povo na hora do sono profundo. Eles se confundiram. E ali no meio entrou o Espírito de Deus. A força, ou o anjo arcanjo. E matou todos a fio de espada. Mas alguns fugiram. Mas para Deus mostrar que quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. E os que escaparam, foi o que nós lemos aí no capítulo 8, no versículo 10, 15 mil. E Gideão foi lá e fez o quê? Matou também, com aquele exército. E teve um povo do povo dele que falou, viu, você matou tudo aquilo, você fez tudo aquilo só com os 300, por que não nos chamou? Porque não chamou, porque não tinha fé. Não é qualquer um que vai ter a fé que você tem, meu irmão. Não é qualquer um, muitas pessoas vão te contestar. Ah, mas você quer fazer dessa maneira, desse jeito, mas eu não enxergo assim. Por isso que muitas vezes você tem que agir sozinho. Por isso que muitas vezes você vai vencer a sua luta é no joelho. Porque às vezes o seu próprio companheiro, a sua própria companheira não tem a mesma fé que você tem. Não tem. Mas vai na mesma igreja, mas não tem o mesmo espírito. Não tem o mesmo espírito. Porque quando tem o mesmo espírito, ele se enche da presença de Deus. Ele tem sede de Deus. E Gideão tinha sede de Deus. E ele tinha que cumprir tudo aquilo que Deus mandou ele cumprir.
Gideão foi, e ele derrotou, e ele matou 120.000 homens. O Senhor exterminou. No versículo 10 do capítulo 8 diz: estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos dos orientes. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. Aí diz: então subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Joquebed, e feriu aquele exército. Portanto, o exército estava descuidado. Com 300 homens, ele eliminou o exército. De quanto? 15.000. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Porque Deus prometeu que Ele ia exterminar aquele povo que estava no vale. Ele não prometeu? E durante a noite Ele fez um rebuliço. A espada do Senhor entrou e matou. E os que conseguiram fugir, Deus deu na mão de quem? De Gideão. E Gideão matou. E Gideão e o povo trouxe a cabeça dos reis, para mostrar que de Deus não se escarnece. Não importa a hora e o momento que Deus vai agir na sua vida. O que importa é que você tem que crer que Deus vai fazer. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas, tem o mas de Deus. Temos que permanecer na presença. Temos que permanecer na fé. Temos que permanecer na comunhão. Temos que permanecer crendo. Porque muitas vezes aos nossos olhos está tudo perdido. Irmãos, nós passamos por lutas que às vezes a gente fala: Senhor, o que vai ser? O que Ele fala no seu coração? Eu vou fazer. Às vezes eu contesto com Deus: Senhor, mas por que isso? E eu tomo cada lapada às vezes de Deus. Esses dias mesmo eu tomei umas pardelas. Passei por algumas lutas, algumas dificuldades. Me desanimei. Assim, não desanimado, não vou mais. Não. Fica batido. Mas Deus, uma noite Ele falou para mim, nitidamente no meu ouvido: o que está te faltando? Você jantou? Você almoçou? O seu café da manhã tem sido o mesmo de dias atrás, de anos atrás? O alimento da sua mesa está aí? Falei: tá, Senhor. Tem te faltado algo? Não, Senhor. Então deixa eu trabalhar. Porque aos meus olhos, muitas coisas iam ser difíceis nesse final de ano. Mas Deus preparou tudo. Porque aos meus olhos, eu não conseguia enxergar as provisões de Deus. Então, do mesmo jeito que você tem luta, eu como pastor também tenho. Sabe por que eu tenho luta? Para mim ter experiência. E para mim crer.
Porque se eu crer de verdade, Deus vai fazer. Porque muitas vezes Deus vai falar assim para você: filho, filha, se alimentou hoje? Me alimentei. Então o dia de hoje, ele já se foi. Essa quinta-feira, ela não volta mais. Ela já passou. Continue tendo fé. Continue me buscando, que eu vou acrescentar. Eu vou entregar. Eu vou dar o melhor. Porque eu dei para os meus filhos tudo que eu prometi. E as promessas da palavra do Senhor estão sobre as nossas vidas. Só depende de mim receber. Você está pronto para receber as bênçãos de Deus? Não é só na igreja que se recebe bênção. A maior parte das bênçãos, a maior parte das vezes que Deus fala conosco, é no nosso quarto. Quando nós estamos sozinhos ali com Deus, quando nós estamos ali orando, se derramando na presença de Deus, chorando às vezes, Ele vem e fala: ei, você está aflito por quê? Tem uma sentença de morte na sua vida? Que vão-se os anéis, mas que fiquem os dedos. Às vezes Deus precisa tirar para acrescentar algo novo. Às vezes Deus tem que tirar para Ele dar o novo. Às vezes Deus tem que mexer na sua tranquilidade, na sua estabilidade, para as promessas dele acontecerem na sua vida. E Deus faz isso, porque muitas vezes nós nos acomodamos com a situação. Nós queremos ficar parado. Gideão, quando ele foi chamado, ele estava malhando trigo. Ele estava conformado com a situação. Por quê? As orações dele não chegavam mais a Deus. Ele viu seu próprio pai com o altar a Baal. Ele via os seus amigos adorando a Baal. E ele se conformou. Mas ele não parou. E o que ele fez? Ele foi malhar o trigo dentro do lagar. E o anjo do Senhor chegou e falou: varão valoroso. E o anjo te diz hoje: ei, servo do Senhor, varão e varoas do Senhor, valorosas, todas as promessas que foram lançadas para vocês, vocês alcançarão cada uma delas. Só depende da vossa fé. Só depende da sua fé. O que você está pedindo, Deus pode mudar o seu cativeiro. Mas para isso depende da sua fé. Uma fé inabalável, como Gideão teve. Então nessa noite eu te convido a pedir a Deus que, se te falta fé, peça mais fé, peça mais paciência, peça mais temperança, e peça para Deus te dar estratégias. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração e vamos encerrar a live. Senhor meu Deus, Altíssimo Pai, nós acabamos de ver, ó Pai, uma passagem maravilhosa, Senhor, aonde, ó Pai, um homem enviado por Ti, Senhor, ele derrotou, Senhor, o Senhor derrotou um grande exército. Muitas vezes, Senhor, o Senhor precisa de homens, o Senhor precisa de ser humano, ó Pai, para nos dar a bênção. O Senhor precisa de homens e mulheres verdadeiramente, ó Pai, cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito, Senhor, para poder, ó Pai, ser direcionado por Ti, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, nesta noite receber a virtude do Seu Espírito Santo, para que nós possamos ser direcionados, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Nós possamos, ó Pai, fazer aquilo que apraz o Teu coração.
e possamos ser, ó Pai, os verdadeiros soldados, ó Pai. Soldados, ó Pai, que marchamos, ó Pai, sem armas. A nossa arma, ó Pai, é a Tua palavra. A nossa cobertura, ó Pai, é o Teu Espírito Santo, que nos fortalece, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos enche, ó Pai, nos enche da Tua unção. Ó Senhor, nos acrescenta fé. Vem acrescentar fé, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, acompanhar a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Porque muitas vezes nos falta fé. Muitas vezes nos falta, ó Pai, a confiança real em Ti, Senhor. E nesta noite, ó Pai, eu venho pedir para mim também, aumenta a minha fé. Que eu não seja incrédulo, que eu não olhe para trás, Senhor. E que eu tenha, ó Pai, sempre a esperança em Ti. Porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado, o Senhor tem feito, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado, Senhor. Oh, Senhor, os dias estão sendo abreviados, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, na angústia, na dificuldade, ó Pai, na inquietação nossa, Senhor, Tu tem bradado. E eu agradeço a Ti, Jesus, por o Senhor ter a misericórdia de nos visitar, falar aos nossos corações, porque somos muitas vezes teimosos, queremos fazer as coisas da nossa maneira. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, ser guiado pelo Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo está entre nós. E eu peço neste momento, Espírito Santo, adentre sobre cada um de nós esta noite, nos enchendo, ó Pai, de esperança, nos enchendo de fé. Pai, em nome de Jesus, tira todas as pedras do caminho, tira todos, ó Pai, os adversários, tira todo o levante de Satanás contra as nossas vidas, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus, para a nossa igreja e para aqueles que estão nos acompanhando, é o que eu peço encarecidamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Em nome de Jesus eu encerro essa live, em nome de Jesus. Vamos, irmãos, tirar...